Oi, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, eu vim aqui gravar esse vídeo, tá? Para contar um relato, mais uma vez, de uma saída, tá? Do corpo, uma projeção astral. Gente, foi muito interessante essa noite. Essa noite não, na verdade, essa projeção foi agora, às 6 da manhã pra frente, tá? Até às 6 horas da manhã, eu tive, sim, rememorações, mas de outras situações, né? Ai, vou sentar aqui. De outras situações que foram um mix, né, de coisas, tá? De fato, eu levantei, era umas 5h30, 6 horas, eu fui beber água, fui no banheiro e voltei a dormir. E aí começou, né, a minha outra projeção. Pessoal, projeção astral é o quê? Saída do corpo, tá? Do espírito, né? Que todo mundo faz isso à noite, tá? Ou quando tá bem, muito relaxado, mas comumente durante o sono. E aí, o que acontece? O corpo astral e o mental, os corpos sutis, né? Desacoplam no corpo físico, então vão dar uma voltinha por aí. Ou paira sobre o corpo físico em cima, né? Tem gente que lembra, tem gente que não lembra, tem gente que consegue, né, controlar a saída, ver o corpo deitado na cama, enfim, tá? Então isso é um fenômeno natural que acontece com todos nós, com os animais, tá? E que a gente pode então, né, desbravar o plano espiritual, se assim você se preparar para isso, tá? Com maior, sim, lucidez, né? E aí, galera, 6 da manhã eu voltei a dormir e eu saí do corpo. Quando eu me vi, eu já estava no hospital, tá? Eu tomei a lucidez, eu estava dentro de um hospital. E foi interessante porque eu não me lembro, assim, até hoje, de ter uma lucidez tão grande nesse tipo de situação, principalmente nesse tipo de ambiente, tá? Eu fui ao hospital e lá eu comecei a andar pelos corredores e eu topei, né, 2 espíritos enfermeiros, provavelmente, tá? Que estavam de, como se fosse um roupão, roupa cirúrgica, aqueles pijama cirúrgico, né? Azul, um azul, tipo meio lilás, assim. Muito bonita a vestimenta deles. Uma moça loira, do cabelo bem cacheadinho, um cabelinho mais curtinho assim. E um rapaz mais moreno, dos olhos verdes, eu lembro dele certinho. O cabelo também um pouco encaracolado, né, com um sorriso muito bonito. Então, os dois muito simpáticos, eles estavam comigo, nós estávamos conversando muito, muito, muito. E assim, a moça, tá, ela aproveitou que eu estava lúcida e ela me perguntou um monte de coisa, tá? Porque não é comum, assim, os espíritos... eles também assustam um pouco, não assustam, mas eles ficam impressionados com os projetores, porque não é, assim, muito comum ter projetor lúcido no plano astral, né? Normalmente as pessoas estão igual zumbi, não tem tanta lucidez assim, o barulhão. E aí, galera, o que aconteceu? Eu comecei a conversar com ela, eu perguntei algumas coisas do trabalho dela, ela perguntou do meu trabalho, inclusive, né? Ela começou a perguntar de como era, assim, né, a parte dos meus atendimentos. E ela me perguntou o seguinte, se eu ia abrir um centro espírita. E eu falei que não, né, que isso não estava na minha programação, um centro espírita especificamente, mas sim, que eu tinha, sim, a vontade de ter o meu lugar, né, assim, na caridade, né, onde eu pudesse trabalhar, assim, com os espíritos e de uma forma mais ampla, mais do que eu já trabalho, né, só que com uma outra vertente, né, assim, o espiritismo, kardecismo, né, não é uma linha que eu sigo, assim, doutrinária, tá, gente, né, eu sou espiritualista, aberta, universalista, então eu trabalho com todas as linhas, com todos os espíritos, né, eu deixo muito aberto a isso, né. Então eu falei para ela que a minha proposta era essa, né, que eu não tenho, assim, a vontade de ter um centro espírita kardecista, mas que sim, eu queria ter um lugar que abrangisse a todas as linhas, né. E assim como eu já trabalho aqui na matéria, né, na minha sala, os atendimentos individuais, tá? E ela me explicou, né, das energias, ela me explicou sobre o trabalho dela ali no hospital, enfim, que a conversa foi bem longa, tá? E ela até brincou uma hora, eu não lembro direito o que ela falou, que eu comecei a rir muito, eu achei muito engraçado o que ela falou. E aí, olha que engraçado, quando a gente tá no plano astral,
a gente também oscila a lucidez, tá? E as emoções, seja ela muita euforia ou medo e angústia, também faz oscilar a lucidez. E na hora que ela falou alguma coisa que eu ri muito, eu comecei a rir e eu comecei a sair da sintonia. Eu falei assim, olha, eu não posso rir, eu não posso rir porque eu vou perder a experiência, né? Eu tô oscilando a lucidez, eu vou acabar voltando pro corpo por causa disso. E ela riu. Aí eu falei com ela, assim, falei, olha, eu já não tô nem conseguindo entender o que você tá falando. Por favor, fala mais perto do meu ouvido. Tipo assim, né? Entre aspas, porque o som é psíquico. Mas eu queria que ela me aproximasse o rosto, para que eu pudesse fixar a imagem dela ali. E ela veio assim, bem do meu lado, e ela jogava, né, o som dentro da minha mente, né? E aí eu fui estabilizando de novo, né? E aí ficou tudo ok. E aí eu peguei e falei, bom, né? Conversei com os 2 enfermeiros, tal, já conversei com ela, vou dar um rolê no hospital. E aí eu fui pro corredor e de cara, gente, eu, bem no corredor, eu vi uma moça, tá? Provavelmente recém-desencarnada, tá? E ela, essa dimensão que eu tava, era uma dimensão mais baixa, tá, gente? Tá? Ela tava bem surtada, era uma moça nova, por volta de uns 30, tá? E ela tava bem surtada, ela tava assim, vidrada, com o olho indo pra lá e pra cá e tal. E aí eu peguei, ela não me viu, eu estava um pouquinho mais sutil do que ela, e ela não me viu plasmada, tá? Só que é engraçado que eu cheguei próxima a ela e pensei, vou dar um passe nela, porque ela está precisando de energia, tá? Eu ainda questionei mentalmente se eu poderia fazer isso e se eu não estaria, de fato, ultrapassando algum livre-arbítrio, né? Assim, se eu poderia estar fazendo aquilo sem ter uma repercussão negativa para mim. Aí me veio uma certeza, tipo, vai, dá o passo. Falei, tá bom. Aí eu fui, estiquei a mão para ela e comecei a andar atrás dela no hospital. E eu ia fazendo assim, tipo um scanner. Eu ia pondo a mão nela, eu não via as luzes saindo da minha mão, mas eu sabia que estava chegando nela. E ela ficou muito assustada. Ela sentia a minha presença, tá? Só que ela não me via. E ela pegou e entrou numa sala e fechou a porta. Falei, bom, minha parte eu fiz. Eu não vou ficar atrás dela o tempo todo aqui. Vou aproveitar a experiência, né? Pelo menos aí eu dei um pouquinho de energia e joguei nela. E aí, galera, foi a parte mais legal da projeção. Eu tava andando de novo no corredor do hospital e peguei e abri uma outra porta. Eu abri uma porta, na verdade, e aí eu dei de cara com uma sala na onde tinha uma maca ou uma mesa cirúrgica. Tinha um rapaz mais velho deitado nessa maca. Ele tinha por volta de uns, sei lá, 50 anos, mais ou menos. Eu lembro que ele era meio careca, pele morena. E ele tava até, parecia, assim, a impressão que eu tive da vestimenta. Talvez com a vestimenta do hospital mesmo, tá? De algum procedimento ou cirúrgico, né? Assim, aquele paninho que fica em cima. E tinha uma equipe espiritual nessa sala. Na hora que eu abri a porta, eu pus na cabeça, assim. E eu vi um médico, tá? No astral, um espírito que estava regendo ali o trabalho e a cirurgia, tá? Aquela situação. E ele tava de pijama cirúrgico verde, tá? E na hora que eu pus a cabeça, eu olhei direto pra ele, oi? Aí ele olhou pra mim, eu comecei a rir, eu falei, olha, você desculpa, eu nem sabia se eu poderia estar entrando aqui, mas eu posso participar? Eu perguntei, né? Eu posso ver o que vocês estão fazendo? E ele sorriu, muito gentil. E ele disse que sim, ele falou, pode entrar, e vem aqui, pode entrar. Muito simpático, gente. Olha, é uma energia top demais. E daí, na hora que eu entrei na sala, ele me colocou assim do lado. E eu olhei na maca, na mesa cirúrgica ali, tinha um vídeo, uma tela, atrás do espírito que tava ali na maca, né? E eles estavam fazendo tipo uma videocirurgia no rapaz, tá? E aí, conforme ele foi passando, essa videocirurgia era no abdômen, né? Não sei especificamente onde, não sei se era no intestino, provavelmente.
E aí ele pegou e falou, ele foi explicando. E o outro moço também que estava lá tinha um outro espírito ajudando, tinham 3 espíritos na sala, né? E o que estava de verde que me recebeu, ele ia me explicando junto com o outro. Esse rapaz que estava na maca, ele tinha várias, não sei se era aderência no intestino. Eu sei que ele tinha várias coisas assim, nódulos, alguma coisa assim. E ele estava passando no físico pela cirurgia, tá? E a gente estava acompanhando isso no astral. Então eu estava ali ao vivo, né, com a equipe espiritual assistindo o assistido no físico, né? E então aquele espírito que estava ali era o corpo astral, né, e duplo, né? Provavelmente ali desacoplado de alguém que está encarnado ainda, que estava nesse horário da manhã fazendo cirurgia, tá? E aí ele pegou e me explicou que todas aquelas manifestações no abdômen, no intestino, eram fruto, tá, de muitas situações kármicas daquele rapaz, da forma como ele tratava as crianças, tratava os outros, da forma como ele agiu nessa encarnação em relação às crianças. Eu pude entender que rolou situações de agressão, rolou situações de assédio, tá? Então foram coisas muito pesadas que esse moço que estava recebendo essa intervenção cirúrgica fez, né? E assim, a gente não tem que entrar no mérito, porque isso aí é uma questão individual e a gente não tem nada a ver com isso. Mas enfim, que ele foi me explicando os porquês, tá? E aí, o que aconteceu? Chegou no momento que o moço que estava recebendo essa intervenção, ele veio a óbito. Gente, alguém desencarnou hoje de manhã, durante a cirurgia, tá? E eu pude acompanhar o desencarne do cara. Eu vendo da ótica espiritual junto com a equipe lá no hospital, tá? E aí, por que eu sei disso? Porque a vibração mudou completamente. Eu tava naquela sala e de repente o clima mudou. É como se fosse um abafamento. E aí o mentor, o médico que me recebeu a hora que eu abri a sala de verde, ele falou assim, vem cá. Ele me puxou pro canto da sala. Ele falou assim, olha, observa o que é que vai acontecer agora. Estejam em observação. E ele me abraçou. Ele veio no canto da sala, ele veio por trás de mim e pôs os braços na minha frente como se ele estivesse me protegendo, tá? Então ele estava me protegendo. Ele me abraçou, ele me deu um ancoramento. E aí, o que eu vi? Um monte de entidade chegando lá no lugar, na onde o cara tinha acabado de desencarnar, dentro ali do hospital. Gente, eu vi uma mulher, tá? Provavelmente ela tinha um aspecto de bruxa, tá? Eu vi um rapaz e eu vi uns bichos, tá? Meu, não deu nem tempo. Foi questão assim, desencarnou agora, pum, a galera já apareceu. E aí começou a vir na minha mente ou no espaço, né, um som psíquico. Que o que estava acontecendo era fruto da ressonância do cara, tá? Então, assim, eu fiquei na hora, eu vi aqueles bichos, inclusive, o que aconteceu? Um dos bichos que estava ali se aproximou da gente, que estava no canto da sala. E eu comecei a olhar aquilo e o mentor falou assim, ó, não precisa ter medo, tá? Não precisa ter medo, porque senão você vai baixar a vibração. Então, só olha, não precisa ter medo, nós estamos protegidos. E ele tava me ancorando, sabe? Ele tava me abraçando, eu sentia a aura do mentor, gente, muito extensa, né? Uma luz muito grande e assim, aquilo não permitiu como que a gente tivesse alguma reflexão negativa ali, sabe? E aí, ele pegou, o bicho veio, olhou pra mim, ele veio assim, eu comecei a... Ai, meu Deus, sabe quando você segura, até, tipo, entre aspas, segura o ar assim e tal, e aí ele falando, ó, relaxa, não vai acontecer nada, você não precisa ter medo, senão você vai baixar o padrão. Aí eu fui, né, assim, aceitando, olhando, apaziguando, né, meu coração, e até, assim, na hora eu falei, nossa,
E se eu fizesse até um carinho nele, assim, para quebrar esse gelo mental que eu tô em relação ao bicho, né? Enfim, que aí, depois disso, eles todos foram embora, aquelas entidades que vieram buscar o cara ali, né? Que não eram entidades, assim, de ajuda. Não creio que seriam guias espirituais de linha de frente, não. Porque eu senti uma energia de cobrança e de meio que de vingança mesmo, entendeu? Que já tava esperando o cara só passar pro lado de lá para pegar ele, né? Foi essa a nítida impressão que eu tive. E aí, durante esse tempo todo, ficou, né, ecoando esse som psíquico, né, justificando o porquê daquilo, explicando, né, que tudo tem uma repercussão, né, quantas atitudes, a vibração da pessoa leva a pessoa, né, a determinada frequência, pós-desencarne, e aí a pessoa, infelizmente ou felizmente, né, sofre as consequências, né, daquilo que plantou, né, gente, não nessa encarnação só, mas nas outras. Gente, e aí acabou minha experiência, e eu voltei pro corpo. Falei, caramba, meu, eu preciso relatar isso. Foi muito aprendizado, assim, tipo, né, numa experiência só. E de várias situações, né, interagindo com os espíritos, dando passo numa moça surtada lá, no espírito, acompanhando o desencarne de uma pessoa junto com uma situação de videocirurgia. Então, cara, foi muito top. E eu queria muito compartilhar isso com vocês, tá? Gente, então é isso, né? Graças a Deus eu agradeço por ter participado disso, por ter visto isso no astral, né? A projeção astral mostra muita coisa nos bastidores e a gente aprende muito, né? Com os espíritos, com as situações, né? A contornar e dominar esse medo que a gente tem do invisível, entre aspas, né? Do misterioso, né? Que a gente ainda tem essa ideia de que tudo que é do astral é meio, né, misterioso e na verdade não, né? Tá tudo aí para quem quiser ver. E não há mistério, né? Na verdade, precisa ter mais engajamento da nossa parte em querer desbravar isso, aprender e estudar, né? Sobre os espíritos, sobre projeção astral, sobre energia, né? E aí, se você estiver disposto, na hora certa, né? Situações chegam aí para lapidar você, teu conhecimento, enfim, com as experiências, tá bom? Gente, beijo pra vocês, né? Fiquem com Deus.